Irmãos, chegamos hoje ao 8º episódio da série de exposições no livro de Colossenses, a série Supremo Cristo. Semana passada, nós finalizamos aí o capítulo 2 do livro de Colossenses, que é um livro curtinho, né? Chegando aí à metade desse livro. Nós começamos a série com uma análise comparativa entre as situações dos colossenses e a nossa aqui no Brasil, onde o pastor mostrou o sincretismo religioso daquele tempo. Todos lembram? A gente tem sincretismo religioso ainda hoje? Aqui no Brasil tem bastante, né? Isso aí. Vimos que, apesar das ameaças heréticas, os crentes de Colossos estavam frutificando com a graça de Deus. E aí, a partir daí, através do pastor, do irmão Eliezer, do irmão André, nós vimos Cristo sendo exaltado, elogiado e exposto como detentor de todo conhecimento e sabedoria, em todos os outros sermões que vieram na sequência. Vimos que o mistério que estava oculto durante todo o Antigo Testamento foi revelado aos santos. Que mistério que era esse? Quem lembra? Cristo em nós, isso aí, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Vimos que Deus quis dar a conhecer esse mistério a nós, gentios. Graças a Deus, né? Senão a gente estava tudo na roça, né? Na sexta exposição, o irmão André, esposa aqui, vimos que Paulo constantemente faz a defesa da fé, a apologética, afirmando continuamente a supremacia de Cristo, sempre sustentando os imperativos e indicativos. Calma, eu vou retomar isso aí mais para frente, né? Guarda aí. No último sermão, na semana passada, finalizamos então o capítulo 2, jogando uma pá de cal em cima do legalismo. Foram enterradas as práticas judaizantes que assombravam ali os colossenses, as sombras, né? Só faltava isso, já que a busca pelos supostos conhecimentos elevados, que eram distintos de Cristo, o gnosticismo em sua forma embrionária, já estava sendo tratado em todas as outras partes, né? Até aqui. E hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, eu farei a exposição da primeira parte do capítulo 3, onde iniciamos as aplicações. Evidente que houveram aplicações para nós nos dias de hoje, nos sermões passados, mas agora a gente vai entrar na parte da aplicação de Paulo, a parte da aplicação prática da carta aos Colossenses. E o capítulo 2, curiosamente, se encerra com a afirmação: já que vocês morreram com Cristo, então ele encerra a parte doutrinária com a morte do velho homem, e aí a gente vai ver na sequência que o capítulo 3 inicia com a afirmação: já que vocês ressuscitaram com Cristo, temos então o novo nascimento. O nascimento de um novo homem para uma nova vida. Isso não quer dizer que não haverão mais imperativos. Não é porque a gente aprendeu no último sermão que a gente deixou de realizar algumas práticas, que não existem novas práticas a serem observadas. A Laís bem comentou aqui, né? A pergunta do devocional Nova Cidade também já falou isso. A gente vai ver algumas das coisas, tanto nesse sermão quanto no próximo. Mas esses imperativos que mostram, os imperativos agora, eles vão mostrar a verdadeira conversão. O que a verdadeira conversão produz. O que a salvação produz. E não o que nós temos que fazer para sermos salvos. Eles servirão, então, como balizas para verificarmos, cada um de nós, a si mesmos.
para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e verificar se nós estamos fazendo aquilo que devemos ou não. Sem demora, passamos então ao texto. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 11, palavra do Deus eterno revelada para mim e para você, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nessas coisas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa manhã, por mais uma oportunidade de anunciar a Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que do Velho ao Novo Testamento tem salvado pecadores dos seus caminhos de perdição. Senhor, obrigado pela orientação que encontramos nas Escrituras. Obrigado pelo Teu grande amor, que nos corrige, que nos consola, nos conforta e nos abençoa todos os dias, ó Pai. Eu quero pedir, Senhor, pedimos que a Sua verdade, Senhor, que a verdade seja pregada aqui hoje e que eu seja instrumento nas Suas mãos, ó Pai. Pedimos, Senhor, que sejamos advertidos, confrontados e corrigidos em tudo o que for necessário, e que a transformação na vida de cada um dos meus irmãos aqui e na minha traga glorificação ao Teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom termos a revelação especial que Deus nos deu. Na Bíblia nós encontramos a verdade. Não são só promessas, também não é só cajadada, né? Tem um equilíbrio. Encontramos a revelação de quem nós somos, encontramos a revelação de quem Deus é, dentro do que Ele se propôs a revelar para a gente, e dentro do que a gente é capaz de entender também. Nós encontramos na Bíblia o nosso propósito. É preocupante. Nós encontramos também na Bíblia uma revelação desesperadora, que nós éramos inimigos de Deus. Mas também temos boas notícias, que Ele sempre teve um plano de redenção e um plano de reconciliação com a humanidade. Muito me preocupa que algumas instituições religiosas desestimulem o estudo bíblico. Porque apesar de escrita há quase 2000 anos atrás, falando especificamente de problemas de natureza carnal, o trecho que a gente acabou de ler parece que saiu de uma revista de escola bíblica dominical que foi escrita essa semana. Sim ou não? Ainda temos problemas com a mentira no dia de hoje?
Não, só na França. Aqui não. Aqui no Brasil não. A sociedade de hoje tem problema de moralidade? Como tem. Dentro da igreja, no nosso meio, em meio dos irmãos, nós temos problema de maledicência? Temos problema de linguagem indecente? Temos, infelizmente. O conteúdo do texto é atual ou não? Cronologicamente não, mas fala nos nossos corações ao dia de hoje. Precisamos dessa instrução, ainda precisamos dessa instrução. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo e glória a Deus por esse texto. Mantendo a tradição de até agora um sermão, né? Eu fiz a divisão em 3 pontos. Quem sabe um dia eu chegue a 5, né? 3 pontos. O primeiro vai falar sobre a salvação que inevitavelmente deságua numa nova vida espiritual. A salvação, irmãos, ela ocorre quando algo muda no âmago, na essência, na parte mais íntima, no cerne do nosso ser. Onde somos espiritualmente vivificados. A gente não sabe como, mas ordinariamente o instrumento é ouvir a pregação da palavra de Deus. Não existe outro meio. Por isso, a gente olha para o texto de João 5, quando Jesus diz aos judeus que queriam matá-lo por afirmar ser filho de Deus e, portanto, igual a Deus, ele vai dizer as seguintes palavras no versículo 39. Vamos ler também o 40. Jesus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Como se na lei, na Torá, que é o que eles tinham como escritura naquela época, eles pudessem, através do cumprimento da lei, atingir a salvação. Não era o objetivo da lei, eles não tinham entendido ainda isso. E aí ele continua: e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, ou elas que de mim testificam, dependendo da sua tradução. Então Jesus mostra que não é a Escritura em si, não é a lei, não é a Bíblia em si, mas para quem a Bíblia aponta. Podemos ver isso claramente na continuação no verso 40. Contudo, vocês que estudam tanto a Bíblia não querem vir a mim para terem vida. Então a palavra de Deus, ela nos conduz até Cristo, mas é Cristo que nos vivifica. Como assim? Nos vivifica? Nós estamos vivos, né? Todo mundo conhece Efésios 2, sim ou não? Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. E aí, fazendo um paralelo entre Efésios e Colossenses, nós sabemos que, muito provavelmente, ambas as cartas foram escritas e enviadas juntas. Nos próximos capítulos, vamos ver que Paulo também menciona uma carta aos Laodicenses, a Laodiceia. Por isso, muitos paralelos são encontrados entre Efésios, Colossenses. E se por acaso alguém encontrar a carta dos Laodicenses, provavelmente a gente vai encontrar esses mesmos paralelos. Então, em relação à salvação, o primeiro acontecimento é a vida espiritual dada por Cristo, tornando possível essa conversão. É nesse sentido que somos vivificados, no sentido espiritual. Mas como essa vivificação ocorre internamente, é um processo invisível, é necessário que ela seja simbolizada de forma visível, que seja externada voluntariamente através das águas do batismo. Foi orientação de Cristo. Como um anúncio público da sua conversão, é mais ou menos assim: ei, eu sou cristão, né? Olha, eu tenho Cristo, eu faço parte da nova aliança no sangue do Cordeiro. É um anúncio voluntário. No primeiro verso do capítulo 3, Paulo está falando desse aspecto visível da salvação, que é o batismo. Porque ele afirma: portanto, versículo 1,
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né? Então vocês disseram isso aí no batismo, né? Que vocês estão ressuscitando com Cristo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Paulo afirma que eles ressuscitaram porque, da perspectiva de terceiros, a nossa conversão ela é testificada através de ações. O batismo é a primeira delas. Somos justificados diante dos homens, diante da sociedade, através do que fazemos, sim ou não? De que forma você testifica que qualquer um aqui é salvo? Você analisa a conduta. Não tem como, a gente não tem o poder de enxergar o coração das pessoas. Cristo tinha, a gente ainda não tem isso. Ainda, né? Como se fosse receber. Não estou prometendo nada, tá? Então, pressupondo que morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida, efetivamente por ação do Espírito, mas simbolicamente através do batismo, né? Então, iremos pensar, buscar, procurar e desejar as coisas que são relativas a essa nova vida. De forma contínua, continuamente. A gente pode ver no verso 2. Mantenham o pensamento, direcionem a mente de vocês para as coisas de cima, né? Então, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sua vida escondida com Cristo em Deus. Vamos lá. Então, teoricamente, nós já temos a nossa vida glorificada, garantida. Não por causa do batismo, tá? Mas sim pelo que ele simboliza. Então, já temos a garantia, mas no momento, essa vida gloriosa e eterna encontra-se oculta dos homens. Ela está com Cristo em Deus. É essa vida que Paulo está mencionando aqui. Temos a promessa que, de forma prática, efetiva e plena, a receberemos quando formos manifestados com Cristo. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, né? E aí o quando aqui tem a ideia de a qualquer momento, né? Então temos que estar sempre preparados. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, em honra, em esplendor. Então, esses 4 primeiros versos do capítulo 3, nesses 4 versos, Paulo mostra os seus indicativos. Olha lá, os indicativos de novo. Ele mostra que os salvos passam por um novo nascimento. Quem fez o NN? Eu fiz. Né? Não é esse novo nascimento. Né? Esse aí tem que fazer também, né? Mas o novo nascimento efetivo, né? Pelo Espírito Santo. Então ele constrói o alicerce que vai dar suporte para as afirmações de como a nova vida de um regenerado pode ser identificada. Como essa nova vida será? Quais frutos nós devemos esperar daqueles que são salvos? E aí, então, encerrando o primeiro ponto e já abrindo o segundo ponto, com o que eu chamei de mortificação da carne, esse segundo ponto, a efetivação da morte para o mundo. Após expor aí os indicativos, temos uma chuva de imperativos. 2 listas, né? Ele faz. Então temos esses imperativos para mostrar, primeiramente, o quê? Nessa nova vida será abandonado por aqueles que foram salvos. O que não faz parte da nova vida em Cristo Jesus. E semana que vem, né? Então nesse sermão, a gente vai focar no que a gente tem que tirar. O que não faz parte da nova vida em Cristo Jesus. No próximo sermão, o que tem que fazer parte. Então, tem coisas que vão ser abandonadas e tem coisas que serão incluídas.
Vamos ao texto, já trazendo aqui alguns paralelos com a nossa realidade atual. Tá? Mas antes, para você que está assistindo na internet, pedir para tirar as crianças da sala, né, se você não quiser explicar nada muito precocemente. Tá? No verso 5, Paulo diz, assim, e aí o assim é que faz a ancoragem no já que vocês morreram para o mundo e renasceram para uma nova vida, então pode-se ler, já que vocês morreram para o mundo e renasceram para uma nova vida, então, ou assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. Ué, mas já não morreu? Então a afirmação de Paulo mostra que mesmo depois da conversão, ainda habitamos num corpo de natureza terrena. Duas naturezas agora subsistem dentro de nós e elas guerreiam entre si. Olha aí. Portanto, agora, nós somos responsáveis, pelo que ele afirma aqui, nós somos responsáveis pela prática do que temos em teoria. Se em teoria já somos santos, Deus já nos considera santos, transformemos a teoria em prática. É o que Paulo está querendo dizer. Então, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Na sequência, vem 4 palavras que têm um sentido muito próximo no original. Imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus. Imoralidade sexual, fornicação, prostituição, pornografia, adultério, incesto, abertura de Jogos Olímpicos, trazendo para a nossa realidade. Né? Impureza. Aí a impureza aqui, ela pode ser de ordem física, sujeira mesmo, mas acredito que Paulo esteja usando no sentido da impureza moral, que é uma possibilidade também. Paixão e desejos maus, ambas as palavras no original podem ser traduzidas por luxúria também. Luxúria, concupiscência, uma ânsia desenfreada, um desejo pelo que não é bom, um descontrole. Então, 4 palavras para descrever a inclinação, um impulso e uma compulsão prioritariamente de natureza sexual, para vocês verem tamanha a importância que Paulo dá aos pecados relacionados ao sexo e ao descontrole sobre nós mesmos. Por que tantas palavras? Encontramos um motivo em 1 Coríntios 6. No verso 18, Paulo vai dizer: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí a gente é tentado a falar, tá, tudo bem, é no corpo. Qual o problema com isso? O que difere isso de um pecado fora do corpo? A resposta a gente encontra no verso 15 de 1 Coríntios 6, tá, ainda, né? Paulo vai dizer, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aí ele pega um exemplo aqui. Tomarei eu os membros de Cristo. Se eu estou ligado a Cristo, os meus membros são membros de Cristo. E os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Não faz sentido. No verso 20, ele finaliza com um imperativo. Mais um, né? Vai contando aí. Verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Está explicado? Por que da importância? Imagina só. Irmãos, biblicamente, o sexo foi feito para ser uma bênção nas nossas vidas. Mas o sexo só cumpre esse papel em uma situação. Uma única situação. Presta atenção na afirmação que eu vou fazer. Ele só cumpre o papel para o qual ele foi estabelecido dentro do relacionamento conjugal, do relacionamento matrimonial,
entre duas e somente duas pessoas. E eu preciso, hoje em dia, enfatizar o pessoas. Tem notícias aí do Canadá, aí depois vocês pesquisem. De forma heterossexual. Então eu vou repetir. Ele só cumpre o papel que Deus propôs dentro do relacionamento conjugal entre duas pessoas de forma heterossexual. Cisgênero, se vocês preferirem, para ficar mais atual. Qualquer desvio do que foi estabelecido por Deus é biblicamente abominação e, portanto, pecado. Falando especificamente da relação entre iguais, 1 Coríntios 6,9 vai nomear a prática como perversidade, Levítico 18:22 vai chamar de repugnante na NVI, Romanos 1:26-28 fala de paixões vergonhosas, relações contrárias à natureza, atos indecentes, perversão e, por fim, uma disposição mental reprovável. E tudo isso é associado a um distanciamento de Deus no começo. Tudo isso. Então, a gente pode observar que isso não é de hoje. O que a gente tem visto não é de hoje. Isso é um mal antigo. No mundo greco-romano, quem tiver a coragem de estudar a história dos Césares, né, e desse mundo, o que acontecia, isso já era comum, né? Tinha coisa até pior. Mas aquilo que é comum não deixa de ser pecado. Aquilo que é impopular não deixa de ser pecado. E a gente não pode se voltar. Parar de anunciar a verdade por medo. De forma alguma. Não é porque boa parte da sociedade prega uma coisa que isso é verdade, que isso deixa de ser pecado. É um pecado que tem perdão. Tem perdão. Deus tem perdão para aquele que no lugar de orgulho tenha arrependimento e abandono da prática, abandono do pecado. Se existe arrependimento, existe fé em Cristo Jesus, abandono dos pecados, então há perdão. E nós, como igreja, somos incumbidos de acolher o pecador arrependido com amor, independente do quanto o pecador tenha caído. Mutilações, mudanças irreversíveis. Imagina só o efeito psicológico nessa pessoa, se ela vier, se a graça de Deus o alcançar. Imagina só. A cultura woke está destruindo vidas. E nós, como corpo de Cristo, vamos receber todo pecador arrependido. Todo pecador arrependido. Calma que não acabou ainda. Tem mais. Falando ainda da natureza, né, dos pecados de natureza sexual, se morremos para o pecado, não vai ser assistindo pornografia que a gente vai morrer. Vai fazer morrer a imoralidade sexual. Não vai ser seguindo páginas no Instagram, onde o corpo feminino ou masculino é exibido praticamente nu, que a gente vai fazer morrer a nossa inclinação carnal. Nem trocando fotos sensuais no WhatsApp com alguém que não seja o seu cônjuge. Queridos, nós temos que tomar cuidado com o conteúdo que a gente consome na internet. Os efeitos da pornografia no cérebro, os efeitos do que hoje é chamado de soft porn, né? É o que acontece no Instagram, não é explícito, mas já é pornografia e causa o mesmo efeito, inclusive. Os efeitos são semelhantes aos efeitos das drogas. Aí você pode pensar, o Márcio está inventando as coisas aí. Vamos lá, quem não sabe, eu sou professor, né? E na minha área de atuação, a gente tem meios de buscar artigos científicos e o que está sendo publicado pela ciência também. Então, buscando esse embasamento, eu fiz uma pesquisa acadêmica e ninguém menciona, tá? Mas nem divulga, mas existem centenas, se não milhares de artigos científicos, clínicos e neurocientíficos a respeito dos efeitos da exposição
ao que a gente chama de conteúdo adulto, mais 18. Evidente que isso não é falado, é propositalmente abafado. Vocês sabem por quê? Vou dar um dado aqui para vocês. Só em 2006, quase 20 anos atrás, a receita mundial do mercado adulto foi de 97 bilhões de dólares. Imagina só, hein? Se tivesse na conta. Esse montante é mais do que as receitas da Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple e Netflix juntos. E reparem que eu citei Netflix. Em 2006 não existia Netflix. É o dado atual. É o valor que eles faturam atual. Em 2006 já cobria. Tá? Tem outros artigos dizendo que com a pandemia o consumo desse material explodiu entre jovens e adolescentes. Teve que fazer tudo na internet, né? E aí a porta está aberta. Todos esses dados, assim como outros que eu ainda vou citar, eu tirei de um único artigo. Um único, dentre esses milhares aí que são publicados. Um artigo dos doutores Donald Hilton Jr. e Clark Watts, do Departamento de Neurocirurgia no Centro de Ciências de Saúde da Universidade do Texas, em San Antonio, Estados Unidos. Nesse mesmo artigo, os doutores comparam os efeitos anatômicos, patológicos e de disfunção cerebral de vícios exógenos, ou seja, drogas e substâncias. Então, eles comparam os efeitos que as drogas causam no cérebro com o que eles chamam, os efeitos do que eles chamam de vícios em processos. Não é nada que você injeta, são hábitos que você toma. E aí o hábito de ver pornografia ele também é um vício. Resumindo os efeitos, o artigo não é tão extenso, mas ele relata bem ali os efeitos. Resumindo, os efeitos cerebrais, né, que são encontrados nos consumidores desse conteúdo são semelhantes ao uso de metanfetaminas e cocaína, causando danos como os observados, ou semelhante aos danos observados em tumores, derrames e traumas. Traumas não psicológicos, traumas físicos. Quando você bate o carro a 100 por hora e arregaça a cabeça no volante, isso é um trauma. Qualquer fissura, traumatismo craniano, enfim, uma facada na cabeça. Então, eles comparam, né, com tumores, derrames e traumas. O artigo cita atrofia progressiva dos lobos frontais. Então, tem efeitos físicos, diminuição de tamanho, enfim, atrofias. E observem, um detalhe me chamou a atenção. Eles citam o dano ao sistema de frenagem do cérebro. Ou seja, nós nascemos com um sistema que freia, que nos segura. Um sistema que nos impede, resumindo, de nos tornarmos psicopatas. Já ouviram falar disso em algum lugar, né? Eu já. Se você não ouviu, né, comece a estudar um pouquinho mais a Bíblia. Esses vícios em processos, né, esses vícios em vídeos adultos, danificam esses freios que Deus colocou em nós para frear a nossa compulsão carnal. No alto da minha inexperiência, né, eu enxergo isso como uma comprovação neurocientífica do que está escrito em Romanos 1, quando o texto diz: Deus os entregou à impureza sexual e às paixões vergonhosas. São os freios da nossa concupiscência sendo retirados. E de forma cientificamente comprovados. E nós temos esses freios e que eles são retirados. Se alguém aqui, alguém dentre nós, tem praticado isso, se alguém que está assistindo o vídeo tem praticado isso, tem lutado contra esse vício, busque ajuda. Fale com um pastor da sua igreja, fale com o pastor da nossa igreja, procure uma igreja, se for o caso, peça oração, venha até Cristo. Conte com seus irmãos na fé, você não vai ser exposto. Saiba que você pode contar conosco, você pode contar comigo. Existe libertação pela mão forte do Senhor. Nenhum desses efeitos é mais poderoso que o nosso Deus.
Não existe um buraco tão fundo que a graça de Deus não possa tirar cada pecador que se arrepende. Amém? Amém. Continuando o texto, Paulo menciona a ganância como idolatria. E hoje eu nem vou bater na teologia da prosperidade, tá? O texto já é branco igual uma lã, né? Os versos 6 e 7 ainda dizem: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. 6 e 7. Então, Paulo mostra que mesmo sobre os ímpios, a ira de Deus só está sobre o homem por causa do pecado. Não é o ímpio em si, é o pecado, é o que ele faz, é o que ele pratica. O homem foi criado para viver em aliança com Deus, para ter um relacionamento com Ele. De forma que a separação ocorreu por causa do pecado, não por causa do homem. É por causa dessas coisas, lendo de novo, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. No verso 7 ele ainda diz que nós, os que ressuscitaram com Cristo para a nova vida, né, ele diz, costumavam viver nelas. Ele menciona aqui, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, costumavam pressupõe abandono. Se ele está falando com regenerados, ele diz, vocês costumavam, vocês não costumam viver nelas. Pressupõe abandono, porque a prática constante dessas práticas, faltou agora, eu usei o práticas e faltou um sinônimo aqui, não condiz com o selo do Espírito Santo, que a gente diz ter recebido nas águas do batismo. Depois, na sequência, né, temos mais uma sequência, mais uma listinha de indicativos para mostrar como é essa vida nova. Versículo 8. Mas agora, irmãos, abandonem todas essas coisas. Quais coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. Até aí. Então a gente pode ver que a orientação de Paulo não é mero legalismo. Dessa vez, primeiro ele fez os imperativos, né, e depois ele deu os indicativos. Né? Abandonem todas essas coisas. Está aí os imperativos. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência. Por causa do que está no versículo 9. Não para o versículo 9. Porque vocês se despiram do velho homem. Então, você não vai deixar de fazer essas práticas para se despir do velho homem. Você já se despiu do velho homem, então para. Para com isso. Né? Para com ira, para com indignação, maldade, maledicência, linguagem no falar e de mentir. Pegando aqui ira, indignação e maldade, mesmo quando você se ira e fica indignado com motivos justos, você pode cometer pecado. De repente você pode, em algum momento, dada a situação do nosso país, você desejou que algum político fosse para a terra do pé junto. Isso é pecado. É pecado. Então, mesmo com motivos legítimos, essas três podem te levar ao pecado de querer fazer justiça com as próprias mãos, chegar ao ponto de você cometer um assassinato, ainda que não fisicamente, que seja no coração. Se a gente ler lá os 10 mandamentos e verificar a interpretação que Jesus dá no Sermão do Monte, você vê que você já é um homicida. A maledicência, que resumindo, né, traduzindo, é falar mal constantemente de outras pessoas. Essa pega bastante os crentes, tá? Denegrir, difamar outra pessoa, às vezes um próprio irmão. Talvez uma reclamação constante. Nunca nada, nem ninguém é bom o suficiente, ou nada está bom. Uma reclamação constante que não para. E aí, vou fazer uma pequena observação. Você pode estar olhando para mim aqui em cima e falar, quem é o Márcio? Está pensando aí, quem é o Márcio?
Você pode estar pensando, é um hipócrita. Estou falando tudo isso aí. Esse cara é um pecador. Quem ele pensa que é? Você tem razão em certo sentido. Quem eu penso que eu sou? Querido, se Deus precisasse de santos, efetivamente, santos, para pregar a sua palavra, se somente pessoas perfeitas pudessem fazê-lo, as pedras pregariam. O único homem 100% capaz de pregar a verdade sem parecer um hipócrita está sentado do lado de Deus. É Jesus Cristo. E Ele está aguardando para julgar o mundo por todas essas coisas. Então arrependa-se do seu pecado também. Arrependa-se da sua maledicência. Arrependa-se da sua ira e indignação. Linguagem indecente ao falar. Pessoas que dizem abertamente ser cristãs, mas quando abrem a boca dá até desgosto. Você é cristão mesmo? Palavrões, piadas que não trazem nada de bom e na verdade até suscitam pensamentos ruins, linkados lá com a imoralidade sexual. Se a gente, mais para frente, a gente vai chegar no capítulo 4 de Colossenses, mas eu vou emprestar esse versículo, vou pegar o versículo 6. Ele nos orienta sobre isso. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Então a gente tem que saber falar. A gente tem que filtrar tudo aquilo que a gente fala. Tirar essas coisas ruins do nosso falar. Em outros lugares diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem falado? No verso 9... ele vai falar da mentira, e aqui um tipo específico de mentira. Todo mundo sabe que mentira é pecado, tá? Isso aí não é novidade. Mas aqui no verso 9 ele dá um foco na mentira aos da comunidade da fé, aos irmãos. E aí eu vou fazer uma exortação aqui. Lembrai-vos de Ananias e Safira. Lá em Atos 5. Pedro diz que eles tentaram mentir para os irmãos, quando eles, no caso deles venderem o terreno, ficar com uma parte, falaram que entregaram. Aí Pedro disse, não, vocês mentiram para os irmãos. Foi isso que Pedro disse? Não. Pedro diz que eles mentiram para o próprio Deus, no verso 4. Ele vai dizer, você não mentiu para os homens, mas sim para Deus. Cuidado, irmãos. Os nossos hábitos lá fora são repetidos aqui dentro. Por mais que você tente esconder, uma hora a máscara cai. Está cheio de vídeo aí de pessoas, na empolgação da pregação ou do momento do louvor, soltando palavrões no púlpito, com o microfone. Imagina só, né? Fingir aqui, ser alguém que você não é lá fora, não é mentir para nós. É pensar que você pode enganar o onipotente e onisciente Deus. Sabe de nada, culpado. Não é inocente não, é culpado mesmo. Bom, chega de imperativos por enquanto. Entrando no terceiro ponto, que eu vou chamar de união, unidos em Cristo e unidos como igreja, como corpo de Cristo. Então Paulo mostra que nessa situação é possível vencermos o pecado. De que forma? Do 9b até o 11. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aqui, renovados em conhecimento à imagem do seu Criador, poderia ser traduzido por renovados para serem reconhecidos como representação do seu Criador. Aqui o termo imagem é o mesmo usado para uma estátua, né? Para uma imagem de Cristo. Então nós somos representantes de Cristo, estátuas vivas do nosso Deus. Nossas ações têm apresentado o verdadeiro Cristo? Ou nossas ações têm apresentado um outro?
Versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Só podemos abandonar as práticas do velho homem se só somos capazes de fazer morrer a nossa natureza carnal unidos a Cristo. Como parte do corpo de Cristo, Cristo é tudo o que precisamos, e Ele está em todos os que ressuscitaram para essa nova vida, de forma que não existe mais individualidade que nos separe. Glória a Deus. Glória a Deus. Como corpo de Cristo, estamos ligados uns aos outros, e todo o corpo está ligado ao cabeça. À medida que nos aproximamos dos meios essenciais de graça, o pessoal que veio no estudo, né? Os meios essenciais de graça, a oração, o jejum, a leitura e o estudo individual e coletivo da palavra de Deus, na comunhão dos santos, na igreja e fora dela, né? Somos chamados a ter comunhão aqui, mas também fora, né? Frequentarmos, né? Sermos amigos mesmo, irmãos mesmo. Vivendo no Espírito. Essas coisas vão mostrar se nós estamos ou não vivendo no Espírito. E se a gente abrir em Gálatas 5, 16 e 17, Paulo vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Se a gente pegar a primeira das 95 teses de Martinho Lutero, penitentiam nagite, estado constante de contrição, na tradução fiel vai ser faça penitência. Mas aqui ele está querendo mostrar para os católicos o que é a penitência. Não é se bater nas costas, ficar rezando 38 mil ave-marias lá. Não é isso, não é penitência. É um estado de contrição contínuo. É você estar feliz espiritualmente olhando para Cristo, mas ficar ligado que você tem uma natureza carnal. Ficar de olho naquele lá que quer se levantar todos os dias. É um estado constante. É você saber quem você é. Então Paulo diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então ele está falando que é possível. Por quê? E aqui Paulo, na verdade Lutero tirou daqui, né? Não é Paulo concordando com Lutero, seria um anacronismo, né? Paulo vai dizer: pois a carne deseja o que é contra o Espírito e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que desejam, no sentido da carne, é você querer fazer o que é errado, mas você não faz. Por quê? Porque você está numa nova vida. Irmãos, em 1 Coríntios 9, 27, Paulo vai mostrar que ele passa por isso. Ele passa por isso. E todos nós vamos passar também. O que ele diz? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, se Paulo precisa fazer isso, quanto mais eu e você, né? Todos nós precisamos, todos os dias, esmurrar a nossa própria carne e reduzi-la à submissão. Então, vivendo com o pensamento elevado, pensando em nossa esperança, a vida eterna que está reservada em Cristo Jesus, em Deus, desejosos que, pelo cumprimento da sua vontade em nossas vidas, gradualmente nos tornemos mais parecidos com Ele, a imagem do nosso Criador, dia após dia, sendo capacitados a voluntariamente lutarmos contra a nossa carne. Voluntariamente dizer não à tentação. É possível. Está lá em Gálatas. Tentados a gente vai ser. Está aqui, Paulo diz que até ele. Né? Sempre. Mas vivendo pelo Espírito, é possível vencer qualquer pecado. Qualquer pecado.
A morte de Cristo já nos livrou da maldição do pecado. Já nos livrou da morte eterna. Mas o novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus, vivendo no Espírito, ela também nos livrará do poder do pecado. Chegando aqui na aplicação final, irmãos, podemos observar pelo texto que é nossa responsabilidade, usando as palavras aqui do teólogo Gregory Bayle, é nossa responsabilidade matar o que é terreno em nós, parafraseando Paulo, né? Mas nós só vamos conseguir fazer isso se a gente deixar essas práticas mundanas. Nós não vamos conseguir fazer isso mantendo essas práticas, dizendo, não tem nada a ver, isso aí, balela. Não vai conseguir. Chamar de legalismo. Olha o Paulo lá, legalista. Lá. Acabou de falar e está dando um monte de ordem. Chamar de legalismo a vida que Cristo espera que vivamos, não vai fazer a gente vencer o pecado. Dizer que está em Cristo é fácil, mas 1 João 2,6, o discípulo vai dizer, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É assim que provamos aquilo que a gente confessa. Em outros textos, ele vai dizer, vocês me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O próprio Jesus disse isso. Talvez você até sinta um incômodo quando peca. Não, o Márcio está falando aí, mas eu tenho aqui uma prática que eu faço, mas toda vez que eu faço, eu me sinto mal. Parabéns, hein? Parabéns. Judas se sentiu mal quando traiu Jesus? Compare Judas e Pedro. Pedro negou Jesus. Uma traição também, de certa forma. Mas o arrependimento de Pedro trouxe perdão para ele. Que outra vez você vê na Escritura Pedro negando Jesus? Ele morreu defendendo o que ele pregava. Judas se sentiu mal, o remorso de Judas levou ele ao suicídio, à morte. Então não quer dizer nada. Também não vamos conseguir fazer isso separados do corpo que é a igreja. A gente não vai conseguir vencer o pecado sozinho em casa, longe do corpo de Cristo. Não existe união com Cristo sem união com o corpo de Cristo. Se você está vivendo assim, arrependa-se, creia e viva uma nova vida nele. O texto diz, procurem e pensem nas coisas que são do alto. E aí você pode pensar, mas o que seria procurar e pensar nas coisas do alto? Vou pensar nas nuvens, no céu. Vamos pegar o exemplo de Paulo. No final do capítulo 1, já foi pregado aqui, em Colossenses mesmo, Paulo diz ter se tornado ministro segundo o chamado de Deus, para quê? A fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Ele diz, para isso eu trabalho, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Então ele trabalha, e ele é capacitado para esse trabalho com a eficácia poderosa do Espírito Santo agindo nele. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A gente é capaz de fazer tudo isso se o Espírito que habitou em Paulo, habita em nós. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus, de todos aqueles que morreram para a vida passada, para os pecados e agora ressuscitaram com Ele. Vivam para o reino. Pensem como embaixadores, representantes de Cristo, porque se vocês passaram pelo novo nascimento, vocês são. É o que vocês são.
Assuma aquilo que você é. Alegrem-se no discipulado, na verdadeira prosperidade do reino de Deus, que não tem nada a ver com dinheiro. É pessoas. A gente está aqui para trazer pessoas. Não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra de Deus. Isso é pensar nas coisas do alto. Amém? Amém.